Olá, esse vídeo trata-se do relatório final PIBIT-UFMG. O tema do nosso trabalho foi a produção de argamassas de revestimento mistas com rejeito de minério de ferro, análises mecânicas e de carbonatação. Meu nome é Gabriela Carmo, eu fui bolsista nessa iniciação tecnológica com a orientação da professora doutora Sofia Araújo Lima Bessa. Introdução. Desde sua colonização, o Brasil foi tratado como um terreno exploratório e essa condição permeou toda a sua história. Quando nos referimos às atividades ligadas à mineração, desenvolvidas aqui no país desde o século XVII, podemos citar suas influências, tanto no desenvolvimento econômico quanto no desenvolvimento ocupacional do território. Entretanto, é sabido que essas atividades de extração mineral produzem significativos impactos no meio ambiente e na paisagem como um todo. Atualmente, diversos órgãos trabalham na regulamentação dessas atividades, a exemplo do próprio Ministério do Meio Ambiente, na tentativa de evitar a falta de planejamento e a execução incorreta dos processos que envolvem a mineração. Dentre as problemáticas causadas pela mineração está a quantidade de resíduos gerados pela atividade e os desafios do seu armazenamento. Este cenário problemático pode ser revelado nas tragédias socioambientais que ocorreram em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, em 2019. Dessa forma, alternativas para a redução dos impactos gerados pela atividade passaram a ser valorizadas e necessárias, e recentemente, a Lei 23.575, de janeiro de 2020, autorizou o Poder Executivo de Minas a zerar a carga tributária incidente em obras de cimento e concreto em que haja o emprego de rejeito ou de estéreo de minério. Essa perspectiva da utilização do rejeito na composição dos elementos da construção civil significa um grande passo em direção à redução dos impactos da mineração e demonstra também uma nova postura tecnológica dos profissionais da área, com uma atenção maior ao que diz respeito ao meio ambiente e às formas mais sustentáveis de construção. Um exemplo da viabilidade desse processo de substituição é a China, que tem buscado modificar o seu modelo linear de produção e utiliza 20% dos rejeitos de mineração na construção civil do seu país. Bem, os objetivos dessa iniciação tecnológica foi avaliar as resistências mecânicas e a profundidade da carbonatação em argamassas de revestimento mistas, com a substituição do cimento por rejeito de minério de ferro. O objetivo foi demonstrar o êxito na manutenção das características principais da argamassa e da qualidade que é exigida pelas normas de construção, apesar da substituição que foi feita. Assim, ao ser aplicada em um maior número, a argamassa produzida será capaz de auxiliar na redução dos danos trazidos pela atividade mineral. Quanto aos materiais e aos métodos, para a produção das argamassas foram utilizados: 1. O cimento porlândio pozolânico tipo CP432, 2. Rejeito de minério de ferro, 3. Areia média lavada e 4. A cal hidratada CH1. Os traços 1 para 2 para 9, denominado G1, e 1 para 1 para 6, denominado G2, sendo que em massa isso representa a relação cimento-cal-areia, foram escolhidos por serem os mais comumente utilizados em rebocos internos e externos, respectivamente. O rejeito de minério de ferro utilizado em substituição parcial ao cimento foi fornecido pela empresa Vallourec Mineração, em seu estado in natura e calcinado a 500 graus Celsius em forno rotativo. Todas as amostras do rejeito foram secas em estufa 100 graus Celsius por 24 horas e posteriormente cominuídas em um moinho planetário de alto desempenho com 4 recipientes de moagem, conforme a figura 01. Os recipientes e as esferas utilizadas são compostas por 94,2% de óxido de zircônio, com uma densidade de 5,7 gramas por centímetros cúbicos. O agregado miúdo utilizado foi a areia média lavada e peneirada, disponível na cidade de BH. As amostras foram caracterizadas quanto à sua granulometria, segundo a NBR NM 248, e para tal a areia foi seca em uma estufa por 24 horas. Os teores de substituição utilizados, 0, 10 e 20%, foram definidos em estudos anteriores, assim como o fator água aglomerante de todas as argamassas, que foi fixado em 0,95. Foram moldados traços de referência sem resíduo e com substituição em massa do cimento por rejeito, conforme a tabela 01.
Ao que se refere à metodologia dos testes, para o ensaio de absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica, os valores foram aferidos aos 28 dias, segundo a ABNT-NBR 9778 de 2005, conforme as figuras 02, que representa a secagem dos corpos de prova em estufa, figura 03, que representa a pesagem dos corpos de prova secos, figura 04, que representa a imersão dos corpos de prova em água destilada, e a figura 05, que demonstra a pesagem dos corpos de prova em uma balança hidrostática. Para cada grupo, foram moldados 4 corpos de prova cilíndricos com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura. Já para os ensaios de resistência à compressão e à tração, conforme ABNT NBR 13.279 de 2005, foram moldados para cada grupo 4 corpos de prova prismáticos com dimensões de 40 por 40 por 160 mm, conforme a figura 06. Os prismas foram rompidos aos 28 dias em uma máquina universal de ensaio EMIC, conforme a figura 07. Para o ensaio de carbonatação, foram utilizados corpos de prova cilíndricos que permaneceram em ambiente de laboratório até a idade de 120 dias. A umidade relativa do ar de 65 mais ou menos 1 foi adotada como parâmetro, já que estamos na cidade de Belo Horizonte. Nas datas dos ensaios, as amostras foram submetidas à ruptura diametral, conforme a figura 08, e uma solução de 1% de fenolftaleína, diluído em álcool isopropílico e água destilada, foi aspergida nas superfícies, segundo a especificação da Hailen CPC 18, conforme a figura 09. Nessas condições, o hidróxido de cálcio adquire uma tonalidade vermelho-púrpura, demonstrando seu caráter básico, enquanto a parte carbonatada, ou seja, a parte que absorve gás carbônico, permanece incolor, demonstrando seu caráter ácido. Além dessas duas camadas, existe uma terceira, chamada de área semicarbonatada, e que o ensaio não consegue mensurar nos cálculos. Após a aspersão da solução de fenolftaleína, a análise da área carbonatada foi realizada com auxílio do software AutoCAD 2019. As escalas das fotos foram ajustadas para o tamanho real, o que permitiu a delimitação gráfica da área incolor. Com auxílio do software, foi possível medir a área total através do método de Gauss, que consiste em um algoritmo matemático que calcula a área de polígonos irregulares. Logo, dividindo-se a área total AT pelo comprimento IT, figura 11A, é possível obter a penetração média de carbonatação, IC, conforme é mostrado na figura 11b. Foram rompidos 4 amostras para cada tipo de argamassa. Por meio dessa metodologia, cada corpo de prova rompido gerou 6 medidas do perfil de penetração de gás carbônico. Ao que diz respeito à análise dos resultados. Nos valores médios de resistência à tração apresentados aos 28 dias de cura, observou-se uma tendência na diminuição da resistência à flexão com o aumento do teor do rejeito de minério de ferro na argamassa. De modo geral, os resultados não interferiram na classificação das argamassas como R1, segundo a ABNT-NBR 13.281, de 2005, e, portanto, são aptas a serem utilizadas como argamassas de revestimento interno. Sobre a resistência média à compressão, as tabelas apresentam os valores aos 28 dias. Assim como na análise referente à flexão, com o aumento do rejeito de minério de ferro na argamassa, nota-se uma tendência na redução dos valores de resistência à compressão. No caso do traço G1, de 1 para 1 para 6, as argamassas se mantêm na classificação como P1, enquanto no traço G2, 1 para 2 para 9, as argamassas podem ser classificadas como P3, segundo a ABNT NBR 13.281 de 2005. Os resultados para o ensaio de absorção de água através do índice de vazios, massas específicas e índice de absorção revelaram que as substituições do cimento por rejeito não alteraram significativamente os valores obtidos comparados à argamassa de referência. Os resultados referentes ao ensaio de carbonatação natural das argamassas aos 120 dias estão expressos nas tabelas 2 e 3. De modo geral, há uma tendência à diminuição da frente de carbonatação quando o rejeito se encontra in natura, e inversamente proporcional a este fato, há uma tendência de aumento na profundidade de carbonatação quando o rejeito está calcinado a 500 graus Celsius.
Como a carbonatação de argamassas, que leva a cal em sua composição, é uma propriedade até mesmo esperada e positiva num cenário de captura de carbono pelos materiais de construção, pode-se considerar que o uso do rejeito não interferiu de forma preponderante nos valores de carbonatação observados. Nossas considerações finais. Pelos ensaios realizados, percebe-se que a substituição do cimento Portland por rejeito de minério de ferro não afetou as propriedades mecânicas e a durabilidade mensuradas pelos ensaios mecânicos e de carbonatação. Essa conclusão é possível já que há uma tendência de que as argamassas produzidas com rejeito apresentem resultados semelhantes às argamassas de referência. Logo, as propriedades das argamassas também não sofreram relativas alterações. A análise conjunta dos resultados obtidos ao longo da pesquisa demonstra a viabilidade do uso do rejeito de minério de ferro como um substituto do cimento em argamassas mistas de revestimento, o que demonstra o sucesso da pesquisa científica realizada. Para finalizar essa apresentação, agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo fomento à pesquisa.